meu nome é Juliano, professor de língua portuguesa, e vou fazer com vocês uma primeira questão do módulo 3 da frente de língua portuguesa sobre funções da linguagem, assunto do qual a gente começou a discutir na última aula e vamos aqui agora aprofundar, né, esse exercício por meio de algumas questões da apostila, certo? Para começar, página 47, questão praticando 2, foi uma questão do Enem de 2013, uma questão relativamente recente, né? E aí há um pequeno texto, como é comum para as questões do Enem, cada questão de língua portuguesa é acompanhada de um texto. Então faremos a leitura desse texto para responder a questão logo em seguida, certo? Lusofonia, rapariga, substantivo feminino, feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina. E aí há um dado interessante, que há uma informação de que no Brasil há um sentido para essa palavra, rapariga, pejorativo, que seria o caso de meretriz. Bom, escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão, no café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. Bom, primeira informação, já fica claro para a gente que se trata de um texto sobre a diferença de significado de palavras comuns ao português do Brasil, ao português europeu, no caso português de Portugal, e ainda há uma referência aqui ao português da África, certo? Sabendo que o português é uma língua que não está presente somente no Brasil, mas sim numa comunidade lusófona, que são os países que trabalham com a língua portuguesa. E aí, a questão vai trazer para a gente uma reflexão, tá? Uma observação sobre as funções da linguagem. E aí, o que de fato a gente precisa saber? Que existem 6 funções e cada função refere-se, tem como foco um elemento da linguagem. A função referencial para o contexto, a função emotiva para o emissor, a conativa ou apelativa para o receptor, a poética para a mensagem, a metalinguística para o código e a fática para o canal. Mais importante ainda, é também cobrado bastante em questões, não só em vestibular, mas também em questões de sala de aula, uma percepção de que os textos trabalham com mais de uma função. Então eu não posso dizer que há uma função somente atuando sobre o texto, mas eu posso dizer que há uma série de funções e dentre elas uma ou outra predominam, tá? Vamos ao enunciado da questão. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela, ou seja, o próprio enunciado já me diz que esse texto trabalha sobre 2 funções, a metalinguística e a poética. Se eu for recuperar o foco dessas funções, a poética é aquela que age sobre a mensagem. A metalinguística é aquela que age sobre o código. Em outras palavras, a poética é a função da linguagem que atua sobre o que eu quero dizer, e a função metalinguística é aquela que atua sobre o código utilizado para essa comunicação. E a gente pode pensar em código como língua e em código como idioma. Tá? Então vamos lá. Dentre as 2 funções que o texto traz em relevo, ele quer saber quanto ao caráter metalinguístico. Relembrando, metalinguística é a função que atua sobre o código, sobre a própria língua. Tá? Letra A. Justifica-se pela discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Letra B. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX. Letra C. Abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros. Letra D. Tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra. Letra E. Valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. E aí, das 5 alternativas, a única que toca, a única que gira em torno do fazer
do produzir a própria obra é a letra D, que diz que esse texto, esse caráter justifica-se pela tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra. Ou seja, como utilizar essa palavra, né, uma palavra da língua portuguesa, sem que isso seja agressivo, sem que isso seja mal interpretado, a depender do país, a depender do falante, a depender do leitor. Seja ele brasileiro, seja ele português, seja ele africano. Certo? Então, resposta letra D. Beleza.